estar participando. Ok. Maravilha. Muitas vidas, né? Verdade, amada. Glória a Deus. Realização assim do que o Senhor mesmo tinha prometido sobre a minha vida, né? Glória a Deus. E Maravilha. é muito gratificante. Amém. 8h15. 1º de março de 2026, nós já estamos aqui. Programa Falando de Jesus, uma história de amor, aqui pelo nosso projeto de divulgações internacional Mãos Unidas Nanuc, uma missão pelo ID. E hoje, gente, nesta manhã abençoada de domingo, 1º de março de 2026, até aqui nos ajudou o Senhor. Aproveitando, seja bem-vindo, março, em nome de Jesus, com muita saúde, muita paz, muita fé em Deus, esperando sempre, sempre o nosso Salvador. E estamos tendo agora a honra, sabe, a alegria de recebê-la, essa menina linda de Jesus, a cantora Andressa Mariano. Essa menina que está cantando esse cover abençoado, O Fogo Arderá. Ô, glória! A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Olha, é um prazer, uma alegria tê-la conosco nesta manhã abençoada. Desde já louvamos a Deus mais uma vez pela sua vida, por esse lindo ministério de louvor e gratidão, amada, por você ter abraçado aqui o projeto Mãos Unidas e também por estar aí nos recebendo, tá aí na sua casa. Gratidão por tudo, tá? Que Papai do Céu continue te abençoando. Gratidão por você ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo, de ter recebido o nosso humilde convite, viu? Que Papai do Céu continue te abençoando sempre, sempre, viu, menina linda de Jesus, cantora Andressa Mariano. Amém, glória a Deus, a honra é toda minha. E eu que agradeço, né, por vocês terem aberto esse espaço, né, para falar mais um pouquinho de Jesus, né, o que Deus fez na minha história, na minha vida, né, e através do louvor, né, alcançando, assim, muitas vidas. Vocês são um canal de bênção, eu que agradeço. Oh, minha filha, nós aqui agradecemos, gratidão. Amada, de qual cidade você está nos abençoando nesta manhã de domingo? Eu sou aqui do entorno do DF, Cidade Ocidental. Oh, Brasília, não é isso? Pertinho de Brasília, Distrito Federal, é isso? Olha, um abraço aí. Do Distrito Federal. Que maravilha, um abraço aí para esse povo abençoado aí, toda a região aí de Brasília, né? Isso, nossa capital brasileira, abençoadíssima por Deus, amém, amém. Como está o tempo aí, querida? Tá chovendo, o sol tá quente, já amanheceu quente ou não? Olha, aqui já amanheceu o sol bem quente, né? Mas, assim, tá muito gostoso o clima, tá bem tranquilo. Não tá aquele calor insuportável, tá assim, pra glória de Deus, tá maravilhoso. Olha que maravilha, amada, você acredita que aqui tá um tempo chuvoso, aqui na nossa região, né, de Minas Gerais, não é isso? E em outros lugares também. Olha como é o poder da natureza, hein, cantora Andressa Mariano. Em algum lugar, o sol, no outro frio, o outro chovendo, não é isso? Esse é o poder da natureza, o poder do nosso Deus. E Deus abençoando todos os povos no tempo dele. Glória a Deus. Amém. Bem, querida, você está participando, como eu disse, do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Então fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Andressa tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que deu início essa linda história de amor com Jesus? Olha, quando a gente fala de história de amor, geralmente a gente pensa em um casal, em romance, né? Uhum. Mas hoje eu vim aqui falar, assim, da maior história de amor que alguém pode viver, que é a minha história de amor com Jesus, né? Porque antes de eu amar ele já me amava. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa palavra, ela me define muito, sabe? Sim. Eu não estava bem, eu não estava pronta antes de ter esse encontro com ele. Eu não estava forte, eu estava assim, quebrada, sabe? Mas mesmo assim,
ele me amou, né, profundamente. Eu já tinha participado de vários encontros com Deus, antes desse encontro que eu participei, né? E eu também conhecia a igreja, eu conhecia a palavra, mas conhecer não é a mesma coisa que viver, né? E em 2019 eu já era casada, já era mãe, eu tinha um filho, né? E um filho que precisava de mim. Mas por dentro eu estava assim, destruída mesmo. Eu lutava contra a depressão, eu ainda não tinha conseguido me libertar das drogas. O meu casamento ele estava indo por água abaixo. E a minha casa ela estava sendo muito afetada, sabe, pelas minhas escolhas. Com certeza. E existe algo assim muito sério que a gente precisa entender, que o pecado ele não vem sozinho, né? Ele sempre traz muitas consequências. Verdade. E eu estava colhendo um pouco antes de me encontrar com Jesus, né? Colhendo assim dores emocionais, colhendo desgaste no casamento. Eu colhia muita culpa como mãe, vergonha. E eu olhava para o meu filho e eu pensava assim, nossa, ele merece uma mãe melhor. E eu olhava para o meu casamento e pensava, não, meu marido merece uma esposa mais sábia. Mas eu sempre carrego essa palavra comigo em Provérbios 14:1, né, que diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola ela derruba, né, com as próprias mãos. E eu sentia muitas vezes que eu estava derrubando, sabe, com minhas próprias atitudes. As drogas elas estavam afetando não só a minha mente, mas o meu corpo, né? E o pecado ele estava afetando a minha alma também, sabe? E o salário do pecado é a morte, né? Verdade. E eu experimentava uma morte que não era somente física, né? Era espiritual, era emocional e era dentro da minha própria casa também. E eu estava cansada. Eu estava cansada de prometer que eu ia mudar e não mudava. Cansada de pedir perdão e repetir o mesmo erro. Eu estava cansada de tentar na minha própria força. E tem um tipo de cansaço que ele não é físico. Ele é um cansaço da alma mesmo. Sim. E era esse tipo de cansaço que eu estava sentindo, sabe? Então eu fui para aquele encontro com Deus. Glória a Deus. E eu não sabia, né, que esse encontro mudaria tanto a minha vida, que esse final de semana mudaria tanto a minha vida. E eu já tinha ido para outros encontros, achei que seria assim mais um, né? Sim. Mas dessa vez foi muito diferente. Eu não fui por obrigação, eu não fui por tradição. Eu fui porque eu estava dando a mim mesma, sabe? Eu falei, eu vou me dar a última chance. Era como se eu estivesse dizendo, Deus, ou é tudo ou é nada. E eu cheguei naquele lugar, sabe, tirei tudo, tirei as máscaras, falei, eu não quero mais dar desculpas, eu não quero mais justificar nada. E eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais viver assim. E a palavra diz, né, que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza, né? E eu estava ali quebrantada, de verdade. Eu não estava pedindo bênção, não estava pedindo prosperidade, estava pedindo apenas uma transformação, né, interior. E eu estava colocando ali a minha vida, né, à prova com Deus. E existe uma diferença entre frequentar, né, um ambiente de Deus e se render, né, a Ele completamente. Naquele final de semana, eu me rendi aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor diz, né, vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu busquei Ele de todo o coração, né, e ali aconteceu assim algo que eu nunca tinha vivido antes. Nunca tinha vivido antes. Eu consegui ouvir a voz de Deus. Amém. E quando eu digo assim, ouvir a voz de Deus, eu não estou falando assim de algo assim
sabe, místico, né? Sim. Eu falo assim de convicção mesmo, né? Eu falo de presença de Deus, da certeza, né? Que é Ele ali dentro de mim. E ali foi como se Deus dissesse: eu nunca desisti de você. Eu sempre estive aqui com você, Andressa. E eu ainda tenho um plano na sua vida. E eu senti naquele momento ali que Deus estava me chamando pelo meu nome. Que lindo, meu né? Deus. Não como alguém assim que foi rejeitada, não como alguém que estava, sabe, em fracasso, mas como filha de Deus. E naquele momento eu entendi algo muito, muito, muito forte, que eu não precisava me limpar para ir até Jesus. Eu precisava ir até Jesus para que Ele me limpasse. E existe uma diferença muito grande, né? Hoje em dia, muita gente fala: não, eu quero me limpar, né? Para mim ir até Jesus, que Ele é que nos limpa, né? É Ele que tira toda a impureza do nosso coração a partir do momento que Ele entra, né? E a palavra diz, né, que se alguém está em Cristo, ela nova criatura é. Uhum. E as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então ali começou uma nova história. Não foi assim uma mágica, não foi instantâneo, sabe, nos processos que eu passei, mas foi muito, muito real. A decisão que eu tomei foi real, né? O arrependimento que eu tive foi real, e o encontro com Deus foi real, né? Não o encontro em si do evento, mas eu falo o encontro verdadeiro, face a face com o Senhor Jesus, né? Então, depois daquele dia, eu entendi que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Então, eu decidi lutar pelo meu casamento, eu decidi buscar sabedoria como mãe, eu decidi tratar a minha saúde emocional, e também eu decidi me posicionar contra aquilo, né, que estava destruindo o meu interior, a minha casa, né? E aquela liberdade, né? Aquela liberdade, ela começou dentro de mim. Porque a palavra fala, né? Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade, ela iniciou ali na minha vida, né? Jesus, ele me perdoou e começou a transformar a minha história, né? Quem me conhecia como eu era antes começou a me ver uma luz, começou a ver o quanto minhas atitudes mudaram, né? Não porque foi algo assim instantâneo, né? Que pronto, tirou ali, foi pro encontro, tirou, não. Mas foi porque realmente eu tomei a decisão, né? E a maior prova de amor que alguém pode receber é quando Deus olha para alguém quebrado, né? Assim como eu estava. E diz para nós, né? Eu ainda vejo propósito em você. Então foi isso que Deus fez comigo. Foi isso que Ele falou para mim, né? Eu ainda vejo, ainda que o homem não veja nada, ainda que o homem olhe e fale: não, essa daí não tem mais jeito. Essa daí, o destino dela é só a morte mesmo, né? Porque eu mesma olhava para mim dessa forma, que a única coisa que resolveria seria eu morrer, né? Tanto que eu fui para lá, fui me dando a última chance, porque antes de ir, eu tinha tentado, né? Contra a minha vida. Meu Deus. Então, hoje eu posso dizer, né? Que aquela mulher cansada, ela não morreu, mas ela foi restaurada. Aquela mãe que era super insegura, muito mesmo, ela começou a aprender, né, como cuidar, como fazer, como tratar direito o filho. Aquela esposa que era sem sabedoria, começou a buscar uma direção ali no Senhor. E aquela mulher que era presa, sabe, nos próprios pecados, nas próprias sujeiras, começou a experimentar uma liberdade.
a liberdade em Cristo, né? E eu quero falar algo aqui, né? Porque talvez alguém esteja, né? Alguém que esteja ouvindo Sim. essa rádio agora, neste momento, ou depois, né? No YouTube, possa estar cansado, né? Possa estar cansada, possa estar preso em escolhas, vivendo, assim, consequências, né? De atos que cometeu. Mas eu quero dizer algo, assim, muito claro mesmo, que Deus, ele falou comigo, que não existe o fundo do poço, onde o amor de Jesus, ele não alcance. Porque eu já estive, né, no fundo do poço, mas Jesus, ele me alcançou, o amor dele me alcançou. E assim como diz em Salmos 40, eu só não me lembro o versículo agora neste momento, que fala, né, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Ele fez isso comigo. Amém. E se ele fez isso comigo, uma mulher improvável, ele pode fazer isso com você também. Amém. Ele pode fazer, né? Porque essa não é apenas uma história, né? De como eu encontrei Jesus. É a história de como ele nunca deixou de me procurar, né? Essa é a minha história de amor com Cristo. Essa foi a história que me fez cantar, foi a história que me fez gravar, né? Porque quando a gente é alcançado por um amor, né, ainda mais o amor de Jesus, a gente não consegue mais ficar em silêncio. A gente tem que falar pro mundo, a gente tem que gritar, né, pro mundo inteiro que Jesus mudou, né, a minha história, e que ele ainda muda a história, né. Então essa foi a minha história de amor com Jesus. Ai, meu Deus, que história linda, hein, menina? Olha, gratidão por você dividi-la conosco, tá? Nesta manhã abençoada de domingo. Menina, olha, gente, eu quero falar algo para vocês que não tinha nada combinado. A cantora Andressa Maria nunca me falou sobre essa história. Não é isso, amada? Nunca. Verdade. Né? Nesse tempo que nós estamos Verdade. juntas aqui pelo projeto Mãos Unidas, ela nunca mencionou. E é surpreendente, sabe? Por isso que quando Deus colocou no meu coração o nome desse encontro, que é Falando de Jesus, uma história de amor. Porque cada um tem uma história, não é isso, cantora Andressa? Mesmo que eu não conte a minha história, mas eu tenho uma história, tá? Mesmo que eu não conte, tá? Mas eu tenho uma história que só o Senhor Jesus sabe, não é isso, amada? Quem sabe um dia eu conto para vocês, não é isso? É verdade. E hoje a cantora Andressa está contando um pouquinho, gente, é um pouquinho dessa linda história de amor que ela tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma história de perseverança, uma história, sabe, de vitoriosa, não é isso, minha irmã? Que hoje você está colhendo frutos abençoados de uma decisão que você tomou e disse não. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e convido para entrar e fazer morada. Eu quero uma mudança, Senhor. E o Senhor Jesus está fazendo, não é isso, meu irmão? Que cada dia Ele está escrevendo um pedacinho da nossa história, não é isso? Isso mesmo. E a cada dia, né, o Senhor ele vai escrevendo, vai fazendo tudo novo, né? De pouquinho em pouquinho ele vai transformando. E é como eu disse, né? Não é uma coisa instantânea, mas é algo assim que a gente decide, né? Que o amor é uma decisão, né? Ele já nos amou, ele nos amou primeiro, mas nós temos que escolher amar a ele, né? E amar a ele é tomar decisões e aceitar de que ele está no controle de todas as coisas, né? Sim, com certeza. Bem, amados, você que está chegando agora, 8h34, 1º de março de 2026, programa Falando de Jesus, uma história de amor. Um abraço, gente, vamos mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Luanda, Angola, para o Jaime Antônio, para toda a família. Nós tivemos um encontro tão lindo com esse menino e com outro menino lindo de Jesus, direto do Rio de Janeiro, que foi o cantor Tom Liver, não é isso? Jaime Antônio e Tom Liver. Um abraço, um beijo no coração. Quero mandar um beijo também muito especial
cantora Andressa, para os nossos amigos e irmãos lá em Moçambique, África. Para o Armindo Olha, Joaquim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos os nossos amados missionários que estão espalhados aí por todo o continente africano, não só o continente africano, né? Isso, enfim, todo o planeta Terra. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Bem, querida. amém. Aí, minha irmã, você foi lá naquele dia maravilhoso, o encontro com Deus, ok. E Deus ali falou: Andressa, minha filha, hoje o encontro tá marcado comigo e contigo, beleza. Aí É você verdade. volta, né, e houve essa mudança maravilhosa na sua vida. E o ministério de louvor, minha irmã? Quando foi? Você já cantava desde criança? Alguém na sua família canta? Conta um pouquinho aí. Como até chegar nessa canção, nesse cover abençoado, fogo arderá. Fique à vontade. Amém. Olha, a minha história, ela é questão de cantar, né? Desde o ventre da minha mãe, né? Glória a Deus. Quando eu fui gerada, minha mãe, ela era da igreja, né? E minha mãe, ela cantava também. Glória a Cantava no Deus. altar. Mas, porém, né? Aconteceram as coisas e minha mãe acabou não ficando na igreja, né? Minha mãe, ela tem uma história com a igreja, assim, não muito legal antigamente, né? Aham. E aí, quando eu era pequena e eu não consegui mais ir para a igreja, mas quando eu fui para minha adolescência, já cantava, né? Cantava nas igrejas com a minha tia, né? Que ela Ai, que lindo. era à frente, né? Então, desde dos meus 10 anos, assim, eu sempre cantava. Né? Sim. Aí teve um período da adolescência que acabou que eu dei uma desfocada de Jesus, né? Não vou falar desviada, não. Mas que eu saí da presença, né? Fui conhecer, né? O que não era para me conhecer. E depois, logo, quando eu voltei, né? A presença do Senhor, eu tive uma pastora, que é a pastora Neide, que me abraçou minha família, né? Abraçou minhas causas, porque às vezes quando a gente, né, tá assim, saindo de uma vida assim, né, do mundão, a gente não quer muito ouvir ninguém, né? E ali quando Deus colocou ela ali para me orientar, sabe? E ela me abraçou, assim, e ela acreditou no meu ministério. Eu acho que eu nem sabia cantar assim muito bem. Ela falava: nossa, eu vejo você indo longe, sabe? Então Deus usou assim ela demais. E acabou que depois eu fui líder do louvor, né? E Sim. até chegar numa outra congregação, que eu comecei a congregar, e Deus abriu uma porta, né, para que eu viesse gravar essa música, né? E esse louvor eu parei para pensar, né, que eu não deveria assim cantar apenas assim por uma melodia, sabe? Eu tinha que escolher uma música para me gravar como um testemunho mesmo, como um testemunho, né? E assim, quando a gente sabe, né, de onde Deus nos tirou, né, a gente entende o real propósito de tudo na nossa vida. Glória né? a Deus. E eu escolhi essa música porque ela representa exatamente o que Deus fez dentro de mim, né? Glória a Eu Deus. já estive, né, espiritualmente apagada. Eu já estive fria, Meu eu Deus. já estive distante, né? Mas quando eu tive aquele encontro com Jesus, algo foi aceso de novo dentro de mim, né? E essa música, quando eu escutei ela, eu lembrei de Levítico, né? Que é o que sempre declara na música, Levítico 6:13, que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória E a essa Deus. música é sobre isso, sobre manter o altar aceso, né? Aleluia. Sobre não deixar essa chama morrer, né? E esse fogo,
o fogo, ele representa a presença de Deus, né? Representa santidade, representa paixão, né? A nossa paixão por ele. E não é uma emoção Verdade, passageira, assim amada. como diz a música. É constância, né? Todos os dias nós temos que colocar lenha ali para que o Senhor venha acender esse fogo, né? Que é assim que a palavra diz. E Glória a acordar Deus. todos os dias e decidir que o meu coração, ele continua sendo o altar do Senhor, né? Glória E a Deus. antes eu queimava por coisas que me destruíam. E hoje eu quero queimar pela presença que me constrói, sabe? Então é sobre isso, essa música, né? Como eu escolhi ela e o início, né, da minha trajetória com a música. Que lindo, amada. Glória a Deus. Que Deus continue te Amém. abençoando, amada. Amém. Graças a Deus que quando a sua mãe, ela já tinha declarado Jesus Cristo como Salvador, não é isso, minha irmã? Tudo Sim, isso, você ali no ventre, você já nasceu assim, ô glória, ungida pelo Senhor, oh meu Deus. é verdade. Menina Já do tinha uma promessa, né, É desde o uma ventre. promessa, uma voz lindíssima, abençoada. Amém. Me diga uma coisa, amada, diga para nós, alguém da sua família também canta ou só você? Só a minha mãe. Ah, A minha mãe perdão, é só sua mãe, não é isso? é Ela já isso. chegou a gravar? Não, ela nunca gravou nenhuma música, mas a gente tá com um projeto aí da É. gente gravar Uhum. juntas. Pois é, já ia falar, tá vendo? Pode. Maravilha! Menina, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Ama- Amém, eu creio. Olha que maravilhoso, não é isso? Glória a Deus. Querida, e você já contou um pouquinho do processo, né? Como foi a escolha, você decidiu escolher uma canção que fala um pouquinho do seu testemunho, não é isso, minha irmã? Sim. Maravilha. E aí, você teve dificuldade de gravar essa canção? Questão assim, financeiro, você teve apoio? Você teve também assim, você recebeu alguma revelação que alguém chegou para você e falou: "Irmã, Deus está é, falando que é para você, você vai gravar e tal", ou não? Tudo isso Deus falou somente no seu coração. Conta para nós aí, se você passou por essa experiência. Olha, Deus usou várias pessoas, né, Uhum. para dizer que o Senhor tinha grandes projetos sobre a minha vida, que Ele ia me levar, né, para as pessoas escutarem a minha voz, né, no Brasil todo, no mundo todo. Então, já tinha recebido, sim, essas profecias, né? Glória a Deus. Já tinham pessoas sido usadas por Deus para confirmar aquilo que já ardia em meu coração, porque não é sobre fama nem nada disso, mas é sobre quando eu começar a cantar, as pessoas sentirem, né, essa paz, igual já houve testemunhos de pessoas que não estavam mais buscando a Deus e voltaram a buscar, pessoas que sentiram paz, muita paz quando escutaram esse louvor, né, e tive várias confirmações, né, e porque Deus já havia falado para mim, né, então foram confirmações. Só que antes, quando eu tinha acabado de me converter, tinha também esse tipo pessoas falavam isso e eu pensava assim, gente, misericórdia. Eu acho que não tem possibilidade. Porque a gente pensa, né, não, eu acho que não tem nada a ver isso pra mim, não, né? A gente pensa que é uma coisa assim que é impossível, mas Deus, ele é especialista, né, em coisas impossíveis. E sim, já foram muitas promessas, né, sobre a minha vida. E assim, eu tive um apoio muito grande assim do meu esposo. Ele esteve comigo o tempo todo para mim gravar. Gente, eu falei assim, não, eu acho que não vai dar certo eu gravar assim, ficava assim, me achando incapaz, sabe? E ele falava assim, olha, para com isso, se Deus falou, é porque é para acontecer, né? E a gente fazendo prova com Deus, e se fosse para dar certo,
Deus ia prover, né, a condição financeira, né, e Deus, assim, foi provendo de uma forma, assim, que não tinha como você dizer assim, não é Deus. Foi Ele em todos os detalhes, sabe? Tive apoio também muito grande mesmo da minha mãe. Ela foi também essencial. Em todos esses momentos, ela esteve comigo, me aconselhando, né? E me dando força. Dia de gravar, ela estava lá comigo, né? E se emocionou bastante, porque a história dela, né? Era como se tivesse dado um decreto ali de que ela não iria mais voltar, né, a cantar, e ela acabou não me conduzindo, né, pelo caminho, assim, porque ela teve que sair, né, foi praticamente expulsa, né, por um erro, né, e, assim, ela me vê ali, né, Deus cumprindo algo, e através da minha vida ali, Deus reafirmando, né, o amor que Ele sente pela vida dela também, né. Com Então, assim, Deus certeza. tem trabalhado muito mesmo na minha família, tem trabalhado muito na vida da minha mãe, na vida de todos ao meu redor, né? Então, assim, pessoas que nem queriam escutar nada, assim, pessoas de outra religião, sabe? E começou a escutar e sentir o amor por Deus, sabe? Assim, conhecer o verdadeiro Deus, né? Porque o fogo, né, que estava sobre o meu altar, né, começou a transbordar na vida dessas pessoas. Então eu acredito muito, assim, que esse propósito do Senhor é para alcançar outras vidas e transformar mesmo, e mostrar, né, que não adianta, né, a gente ter a voz mais linda, a gente fazer aquelas, sabe, falar igual um pastor fala, esmerilar muito, sabe? Não adianta se a gente não tem, né, o fogo no altar, né, para que esse fogo não venha se apagar, né, que é o fogo do Senhor, o fogo que queime pureza, o fogo que traz santidade, né? Então, assim, tudo é sobre Ele, sabe? Tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. E eu sou muito grata ao Senhor, né, por Ele estar fazendo tudo isso em minha vida, porque tudo que aconteceu de bom na minha vida foi Ele, porque se não fosse Ele, né, eu acho que nem aqui eu estaria mais, né, para contar nenhuma história. Então, só glorificar mesmo o nome dele, porque Ele é justo e fiel, né? E é isso. Que maravilha! Glória a Deus! É isso aí, amado. Olha, e sobre a sua mamãe, olha, o que aconteceu foi por mãos humanas, né? Isso porque o nosso Deus ama sua mamãe, tá né, chamando toda hora, né? Isso, Ele deseja que ela esteja sempre pertinho dele, em nome de Jesus. Verdade. E com certeza ela está de volta aí adorando a Deus, tá? E vai vir música. Eita glória! Qual o nome da sua mamãe, da nossa querida cantora Maura Mariano. Olha, Andressa Mariano e participação especial de Maura Mariano. Meu Deus, menina, vai ser bênção de Deus. Direto aí de Brasília, Distrito Federal, para o Brasil, para o mundo. Que bênção, glória a Deus. Amada, e essa produção, ela foi produzida em qual estúdio? Em qual estúdio? Foi produzido na Ribeiros Produtora. Produtor Bruno. Pastor Bruno. Uma bênção de Deus. Sim, uma casa abençoada, hein, menina? Nós recebemos aqui e temos aqui muitos cantores, cantoras dessa casa abençoada, Ribeiros Produções, aí de Brasília. Pastor Bruno, é bênção de Deus, Brasil. Que maravilha! Olha o trabalho. Manda um abraço para ele, tá? Em nome de Jesus, para toda a equipe. Olha o trabalho dele. Quem me falou da produtora Ribeiros Produções, sabe quem foi pela primeira vez? Foi a nossa querida cantora, compositora Sérgia Leite, de Brasília. E ela falou, ela me chama assim, amiga, eu falei, olha, menina do céu, eu agora estou numa produtora maravilhosa, uma gravadora abençoada, e aí ela falou um pouquinho do trabalho de vocês, sabe, lá de toda a equipe, que lindo, né? Sim. E realmente... Nossa, é muito lindo,
assim, o cuidado que ele tem em nos conduzir, sabe? Nos orientar. Ele é uma bênção de Deus mesmo, assim, foi Deus que colocou ele, sabe, no caminho da minha família, né? E eu glorifico o nome do Senhor pela vida dele. Ele é bênção, a esposa dele, Diana, também é uma bênção do Senhor, sabe? Eles são pessoas de Deus mesmo, você vê Deus na vida deles. Que maravilha, um abraço aí, a Diana, a esposa, não é isso? Produtora também, não é isso? Um abraço aí para toda a equipe. Olha, também, olha, falando em Brasília, falando da produtora Ribeiros, nós temos várias cantoras aqui da produtora Ribeiros, não é isso? Vamos lá, Cléo Souza, Natalina Pinheiro, se eu tiver errado você vai me corrigindo, tá, amada? Fátima Almeida, ai meu Deus, Brenda Pumpim, ai meu Deus, quem mais? Ai, Cida Gomes, tem muita gente aqui. Oh, meu Deus. verdade, E tem muita pessoas gente, muita gente. que a gente vai acabar esquecendo os nomes, mas um abraço aí para todos os cantores, para todas as cantoras, abençoada aí da produtora Ribeiros Produções de Brasília. E um trabalho maravilhoso, o seu trabalho, como todos, são profissionais, entendeu? São trabalhos assim excelentes, produções feitas com muito carinho mesmo, com muito cuidado aí para cada ministério de louvor e, claro, dirigida aí pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Verdade. Amada cantora Andressa Mariano, fala para nós agora, minha amada, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? O que meu coração diz sobre a volta dele é que está bem próximo, né? Está bem próximo dele voltar. Nós já vemos os sinais, né, bem claros. E assim, nós temos que andar preparados, né? Assim como tinha as noivas, né? As 5 prudentes e as 5 imprudentes. Nós temos que estar andando prudentes, né? Na presença do Senhor, porque Ele está voltando. E Ele está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva, né? E então nós temos que estar preparados, independente de qualquer coisa, né? O cristão, ele veio e passaria, né, aflições, né, em nome do Senhor, mas eu creio que está bem breve, né? É breve a volta dele para nos buscar, e eu fico ansiosa para a volta dele, porém eu também fico com mais pressa, sabe, de alcançar as vidas, né, para que elas venham conhecer também Jesus, assim como eu conheci, né, e nós todos irmos morarmos juntos no céu, porque no céu não vai ter placa, né, não vai ter separação de estados, vamos estar todos juntos lá na glória, né, assim eu creio. E sobre a volta de Jesus, eu penso assim, está bem perto, bem próximo mesmo. Glória a Deus, é a nossa esperança, não é isso, cantora Andressa Mariano? Isso. É a nossa esperança de nós sairmos dessa terra e ir para um lugar, meu Deus, passar toda a eternidade com o Senhor, em paz. Essa é a promessa, não é isso, minha irmã? E temos que fazermos de tudo, para nós não sairmos da fila. Entendeu, amada? Isso. Temos que ficarmos na fila, e essa fila é na espera aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para muitos ele já voltou, não é isso, minha irmã? Para muitos ele já voltou. E nós estamos aqui, estamos aguardando, porque a qualquer momento ele pode voltar para mim, para você, para todos, não é isso? Então, a gente tem que estar preparado, porque naquele lindo coral quero cantar contigo, viu, menina? Eita, Glória! Verdade, Glória. E ninguém... Olha, Sim, fica... eu acredito assim que a volta de Jesus, né, ela é uma promessa que nós temos que nos agarrar a ela, né? E em João 14, versículo 3, diz, e quando eu for, eu vos preparar o lugar, e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então,
essa palavra, né, ela nos dá uma esperança e de saber que essa história ela não vai terminar aqui, sabe? A nossa história não vai terminar aqui, mas nós temos que nos apegar muito a essa promessa, né? E a volta de Jesus, ela me lembra que eu preciso, assim, viver muito, muito preparada mesmo, né? Se a gente quiser cantar nesse grande coral, nós precisamos viver preparados, mas viver preparado não é viver com medo, sabe? É viver com um propósito, sabe? Um propósito que nós não vamos andar desapercebidos, né? Nós precisamos ensinar a nossa mente e o nosso corpo, né? E no nosso espiritual também, que nós precisamos ter constância, né? E é isso. A volta de Jesus é essa esperança, né? E esse é o significado que tem para mim. Muita esperança, viver em propósito, né? Sem medo, mas com um pensamento de que ele vai voltar para nos buscar, né? Glória a Deus. É isso aí, amada. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está voltando. Amém. 8h55 minutos, nós estamos aqui com a nossa querida cantora Andressa Mariano, direto aí de Brasília, Distrito Federal. Amada, você já começou no início, já falando um pouquinho aí do seu testemunho, né, isso, da sua linda história de amor, mas gostaríamos de fazer uma pergunta para você, se você consegue, assim, nesse momento, lembrar e contar para todos nós, vai ser muito bom. Se você já vivenciou algo sobrenatural da parte de Deus na sua vida, um milagre, um testemunho, na congregação, na sua casa, alguém contou para você, fique à vontade. Amém. Olha, milagres foi São muitos, né? mesmo. É desse jeito. Muitos mesmo. Mas tem um em especial que me toca bastante, né? A respeito de uma tia minha, ela é pastora, né? Pastora Marinéia. E ela passou um período, acho que foi 2022, um período que ela recebeu um diagnóstico bem pesado e foi, assim, bem impactante para a família, né? Que ela estava com leucemia. E quando ela recebeu esse diagnóstico foi, assim, um impacto muito grande. Porém, a gente sempre confiando no Senhor, que Ele iria curar, que Ele iria fazer, né? Sim. E ela também confiou, né? Que o Senhor iria fazer, que aquele momento ali não iria definir nada. Mas sempre confiante ali, ela estava quase sem conseguir respirar sem ajuda, sabe? Muito debilitada, emagreceu muito. Ela perdeu o cabelo, né? Então, todo aquele processo que uma pessoa com câncer, né, pode passar, Sim. ela passou de muita dor, né? Meu Deus. E aquilo ali mobilizou muito a família. Mas nós temos um Deus e servimos a um Deus justo e fiel, né? E ali passou um ano, mais ou menos, quase um ano, né? Dela fazendo tratamento. E já tem 4 anos que ela está em remissão. Ou seja, Deus, ele curou aquilo que as pessoas olhavam e falavam, leucemia não tem cura, porque é um câncer no sangue, né? Sim. E dava, assim, resumindo, né? Os médicos davam, assim, pouco tempo, os médicos, eles davam um diagnóstico e olhavam, assim, tipo, já tá no final, né? Já não tem mais jeito. E Deus, ele olhou para ela e falou, tem jeito sim. E ela conta esse testemunho, sabe, por onde ela passa, que nós servimos a um Deus que cura, que liberta e que transforma, né? Tem um outro testemunho lindo também, que é do meu filho, né? Sim. Ele tinha alergia, era APLV, o nome da alergia dele é alergia à proteína do leite. Então, quando a gente descobriu isso, ele tinha 3 meses de vida. Ai, meu Deus. Mas através de uma oração de uma mãe. Por isso que nós, mães, temos que estar posicionadas, nós temos que orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família. Amém. Porque pode parecer que Deus não está ouvindo, mas Deus, ele está inclinado
e ouvindo, né, a oração de uma mãe, a oração de um justo, né, surte os seus efeitos. Então, ali, depois acho que não foi nem um mês orando, meu filho voltou a comer tudo, eu fazia leite de arroz para ele. E depois, na Páscoa, ele comia aqueles chocolate de soja. Sim. Nossa, me dava uma dó dele. E eu chorava, falava, Senhor. E até um dia que Deus falou, se posiciona, né? Se posiciona como mãe. E eu me posicionei. E hoje meu filho ele come de tudo. Que lindo. Ele quer todo chocolate. Quando a gente vai nas Americanas, ele quer todo tipo de chocolate. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu falo, meu Deus, eu não sei se eu fico tão feliz, né? Por ele poder comer tudo. Meu Deus os derivados de leite, não é isso, minha irmã? Sim. Então, assim, muita gente, né, pensa que até ficar adulto, né? Eu conheço casos de pessoas que até adulto não pode comer. Sim, eu também conheço uma irmã. Lactose, Pois é. Mas através de oração, né? Muita oração. O Senhor, ele fez esse milagre, transformou, assim, a rotina da minha casa, né? Então, assim, tenho muitos exemplos de milagres, assim, dentro de casa, fora de casa, né? Congregacional. E eu glorifico o nome do Senhor, né? Porque Ele permite, né, a gente viver essas experiências que aumentam a nossa fé, né? Meu Deus, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Oh, glória, que bênção, minha irmã. Gratidão, viu, por você dividir esses milagres maravilhosos conosco aqui nesta manhã. Isso é para mim e para você que está aí do outro lado. Olha, não importa, seja qual for o problema, a causa, gente, a questão que você está passando, a prova que você está vivendo. Acredita, o nosso Deus, ele pode operar um milagre, ele pode mudar toda a história. Amém, é verdade. Às vezes, a amada cantora Andressa Mariano bate um desespero na gente, né, minha irmã? Sabe, diz assim, meu Deus, parece que essa causa não vai ser resolvida, essa prova não vai passar. Aí, mas só que... Parece que não vai passar. Mas tem um tempo certo, a hora certa, e Deus está no controle. Apenas... É verdade. Vamos permanecer na fila, né, minha irmã, no barco aí. Ai, Jesus. É verdade. Deus está trabalhando o tempo todo, né? Com certeza. Quando a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos daquele que consegue resolver, a gente não pode tirar, né? Porque a gente demonstra falta de confiança nele. Então, botar na mão dele o controle, deixar ele conduzir, viver em oração, né? Porque a nossa vida é uma guerra constante, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Contra potestades, principados, dominadores desse mundo, né? Então, a gente tem que ver o propósito de Deus em tudo. Eu, quando eu estava vivendo todas essas coisas, eu não imaginava que poderia hoje estar contando nessa vitória, né? Eu só entreguei nas mãos do Senhor e falei, Deus, agora é com o Senhor. Porque o que a gente pode fazer, a gente mesmo faz. Agora, quando se trata do impossível, e a gente entrega nas mãos daquele que pode, aí confia, né? A gente tem que confiar. Porque confiar é ter fé. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, continuar tendo fé de que Deus está trabalhando e fazendo e transformando, e que uma hora vai ser a sua vez de contar o seu milagre, né? Às vezes, o milagre de acordar, a gente acha que é pouco, mas muita gente nem acordou hoje. E olha que coisa linda. A gente pode sentir se tá calor, se tá frio, né? A gente pode receber o abraço dos nossos filhos. Olha que dádiva, né? Então isso já é um milagre gigantesco, né? Que às vezes a gente não olha com um olhar assim, nossa, que milagre, né? Mas se a gente for parar para pensar, a provisão de Deus, sabe? Não deixar a gente passar fome. Verdade. Isso já é um milagre gigantesco. Com certeza. Porque muitas pessoas não estão conseguindo nem levantar de uma maca, sabe? E mesmo se alguém estiver nesse momento, né, sem conseguir levantar de uma maca, olha só, você está respirando. Então ainda há esperança, né? E quem começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. É nisso que eu creio e tenho a minha esperança. Verdade, amada. E existem causas
que nós não conseguimos tomar uma decisão, não é isso mesmo? Muitas pessoas estão passando por momentos tão difíceis que precisam tomar uma decisão, mas não tem coragem de tomar uma decisão. Mas eu É acredito que verdade. Deus, ele toma a decisão por nós, sabe? Ele toma a decisão por nós. Então, a gente não precisa estar desesperada, é acalmar, né? Acalma. Ai, É como diz verdade. a música aqui de uma cantora abençoada, Maiara, lá do Pará. Acalma, que Deus está chegando. Amém. Bem, É amada, está verdade. quase chegando o final aqui do nosso encontro abençoado, 9 horas e 5 minutos. Mas não desliga, tá, minha filha? Fala pra nós aí como é que Tá a bom. gente faz pra gente encontrar você, menina, nas redes sociais, contato de agenda, tá? Ah, e antes, fala pra nós aí o nome da sua família, dos seus filhos, o filho. Fica à vontade aí. Ah, sim, ó, eu tenho dois filhos, né? O Arthur Luiz e a Agatha Louise. O Arthur ele tem 9 anos e a Agatha ela tem 3 anos. Que São gracinha. os apoiadores do meu ministério. O Arthur ele filma e a Agatha ela dança do meu lado e canta. Ai, que Nossa, são bênçãos gracinha. de Deus na minha vida, né? Meu esposo, que é pastor Ricardo, Ai, que né? benção. Uma pessoa assim, incrível que tem me abençoado, tem sido abençoador na Amém. minha vida e tem somado comigo, né? E é um homem de Deus que eu admiro bastante, né? Um pregador da Ai, palavra. que bom. Então, assim, é uma honra muito grande, né? Tê-lo como esposo. Ai, que benção, minha Tem irmã. também a minha mãe, que é Maura, a Uhum. Mauro Leandro, que é o meu padrasto, que, sabe, tem me apoiado, não tem deixado Deus abençoe a peteca vocês. cair, sabe? É. Tem sido um abençoador da minha vida também, o Leandro. Ai, que E, benção. assim, Deus tem colocado só pessoas incríveis e de Deus na minha vida, sabe? Ele tem cuidado, né? E para me encontrar no Instagram, né? O meu arroba é Andressa Mariano, né? E no YouTube é Andressa Mariano Oficial. Se colocar lá Andressa Mariano Oficial, vocês vão me encontrar, tá bom? Aí eu deixo o meu número de telefone aqui para quem quiser agendar, entrar em Uhum. contato. Fica à vontade. Meu, meu número para contato é 619-8604-8963. Pode entrar em contato com esse número aí que a gente agenda, tá bom? Vamos ver o que Deus tem preparado aí, né? E Maravilha. é isso. Repita novamente, amada, as redes sociais, o contato de agenda e um abraço aí para o seu esposo, o pastor Ricardo, não é isso? Para o seu filho, Amém. sua filha, a cantora Maura, enfim, o seu padrasto, não é isso? Enfim, o Leandro, Isso. enfim, toda a família abençoada, o ministério, viu, minha querida? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. O meu Instagram é Andressa Mariano e o meu YouTube é só colocar lá Andressa Mariano Oficial. Tá bom? Meu telefone para contato para agenda é 619-8604-8963. Certinho, amada. Amada, olha, o microfone ainda está aberto. Fica à vontade para você falar aquilo que você ainda não falou, mas que você sente no seu coração. Amém, amém. Eu quero dizer para que quem ainda não teve um encontro, né, com Jesus, que ainda não se encontrou com ele, sabe? Não como apenas algo religioso, mas algo assim de ouvir a voz dele, né? Não desista, porque ele não desistiu de você, ele te amou primeiro, ele sempre estará de braços abertos te esperando, né? Nós só precisamos tomar uma decisão. O seu momento, ele não vai te definir. O que vai definir se você ama a Deus ou não é você tomar uma decisão de se encontrar com ele e escutar a voz dele, que ele fala nos mínimos detalhes. Ele ainda é o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de Moisés que fez muitos milagres, né, que Meu trouxe a Deus. provisão, que mandou o maná do Glória a céu, Deus. que Fica fez nisso. nascer água da rocha. É o mesmo Deus que opera milagres há Sim. muitos anos atrás. Esse Deus, Glória a ele Deus. quer
transformar, né, as nossas vidas. E às vezes a gente pensa, meu Deus, mas eu comecei a conhecer Ele e minha vida parece que virou de cabeça para baixo. Mas eu quero te dizer algo. Eu sempre uso esse exemplo de que quando a gente vai dar uma faxina em casa, tá aquela baguncinha, né? Fica cheio de roupa em cima da cama pra gente organizar, dobrar tudo bonitinho. Então é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer fazer uma faxina na sua alma. E às vezes é necessário expor algumas coisas, expor feridas, né? Para que Ele venha limpar, porque Ele não é um remédio, Ele é a cura. E eu digo com toda convicção e com propriedade no assunto. Deus, Ele é um Deus que cura depressão, Ele é um Deus que cura ansiedade, síndrome do pânico. Eu não saía de dentro de casa, eu tinha medo de tudo, sabe? Eu não conseguia viver direito. E Deus, Ele me trouxe vida, Ele trouxe vida sobre mim. Então é essa vida que Ele quer soprar, né? Sobre a sua vida, sobre a vida de quem está ouvindo, né? Neste momento. E eu creio que Ele transforma e faz milagres. Então tenha fé que esse momento que você está vivendo não define quem você é. O que te define quem você é o que Deus falou sobre você. E Deus falou que você é filha, que você é amada, que você é preciosa e precioso, né? Então é sobre isso. O amor de Deus que nos constrange, né? Ele já nos ama. E agora a questão é, nós precisamos decidir amar Ele todos os dias, fazer a vontade dEle todos os dias. E é isso que eu tenho para falar. Amém, amém. Menina, que Papai do Céu continue te abençoando, viu, cantora abençoada, Amém. Andressa Mariano, que você continua sendo essa menina linda de Jesus, com essa maturidade, com essa fé, abençoando a sua família, não só a sua família, mas enfim, todos aqueles que te cercam, enfim, o Brasil e as nações, tá bom, amada? Que esse ministério de louvor possa crescer mais e mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração, tá, minha filha? Em nome de Jesus. Amém. Você é a nova geração que tá chegando, né, minha irmã? A minha geração já tá cansada, sabe? Amém, minha irmã. Mas, né, eu quero, antes de terminar, eu quero agradecer, viu? Agradecer muito por você ter, né, aberto as portas, ter acreditado no meu trabalho, tá bom? Agradeço demais por você deixar, né, eu ser uma voz, né, profética, né, nessa programação, tá bom? Muito obrigada mesmo. Que o Senhor te abençoe, te recompense 100 vezes mais. Tá bom? A todos nós, Deus abençoe. Amada. A todos nós. Amém. Amada, Amém. Eu que agradeço de coração. Agradeço a você, ao seu esposo, tá? Por nos receber o projeto Mãos Unidas, tá, minha filha? Papai do Céu continue cuidando de você, de vocês, em nome de Jesus. 9h12, chegou a hora da oração e essa menina linda de Jesus estará nos abençoando. Amém? E depois vocês vão ouvir, claro, o Fogo Arderá com Andressa Mariano, essa canção que tá na plataforma YouTube, né, amada? E logo, logo vai sair em todas as plataformas digitais, certo? É verdade. Amém, amém. Vai sim, em nome de Jesus. Amém. Nos abençoa daí, querida. Ore por todos nós agora em nome de Jesus e que haja cura, libertação, transformação e salvação, porque é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que garante a vitória. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, eterno e soberano Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que onde essa voz estiver ecoando, Senhor, que venha alcançar, Deus, o Senhor venha alcançar com a tua mão poderosa, Espírito Santo. Pai amado, vai cobrindo cada um do alto da cabeça à ponta dos pés. Aleluia. Senhor Jesus, vai repreendendo todo o mal, Senhor Jesus, sobre as vidas, meu Pai. Derrama, Deus, da tua prosperidade, Senhor Jesus. Não só financeira, meu Pai, mas na área da saúde, na área emocional, na área espiritual, Senhor Jesus, que nós venhamos ser prósperos, Senhor Jesus, diante da tua presença. Pai querido, eu quero declarar, Senhor, sobre cada vida, Senhor Jesus, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. O fogo do Espírito Santo vai arder sobre cada coração e não vai se apagar. Deus, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que essas vidas, Senhor Jesus, terão, Senhor Jesus, transformação, que voltarão, Senhor Jesus, ao primeiro amor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, vai alcançando e derramando saúde, Deus, sobre cada vida, Senhor Jesus. Pai querido, vai
abençoando, Deus. Vai abençoando, Senhor Jesus, cada família, cada propósito, Senhor Jesus, cada vida, Senhor Jesus, que o Senhor quer usar, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Deus, que essa rádio continue, Deus, alcançando, Pai amado, muitos e muitos lugares, Pai amado. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que cada louvor, Deus, que for tocado nessa rádio, Senhor, que venha, Senhor Jesus, como a tua voz, Deus, sobre cada coração. Traz a calmaria, a mansidão, Senhor Jesus, e a paz que excede todo entendimento, que é a tua presença, Senhor, sobre cada vida, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada coisa que o Senhor tem feito, Pai amado. E eu creio, Deus, que grandes milagres, que grandes testemunhos, Senhor Jesus, serão contados, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Papai amado. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô glória! Maravilha! Que bênção! Amados, agora nós vamos ouvir a nossa querida cantora Andressa Mariano, Fogo Arderá. Menina abençoada, cantora linda de Jesus, muito obrigada, gratidão por tudo, viu? Menina linda. Amém, eu que agradeço, obrigada. Gratidão, um excelente domingo para você e sua família. A paz do Senhor. Amém, Jesus. Você também, a paz do Senhor. Ô glória! Agora vamos ouvi-la, né? Andressa Mariano, Fogo Arderá, e daqui a pouquinho a gente volta. Glória a Deus. Maravilha. Esse foi o nosso encontro com a querida cantora Andressa Mariano, direto de Brasília, Distrito Federal.